certamente vou esquecer alguns, mas tem norte-americanas, tem alemãs, tem austríacas, México, mexicanas e belgas, ok. E que estão, Canadá, que estão vivendo este ano aqui em Florianópolis, assim como nós temos, ao mesmo tempo, rapazes e moças de Florianópolis vivendo um ano nesses países, através do Rotary. Eu tenho uma pergunta a mais. A ética na política. Acha que os desvios dos últimos tempos são permitidos e repetidos por falta de punições ou má formação de nossos homens públicos? Como resolver isso? Está me fugindo a palavra no momento, mas justamente o que eu penso que o grave problema em nosso país é que as ações e comportamentos não têm repercussão, não tem uma consequência, a pessoa não recebe a devida pena por aquilo que fez. Porque a gente sabe que o ser humano, sim, a gente consegue que haja por convicções, mas em grande parte também a lei precisa não só determinar e dizer, se você não fizer isto, acontecerá aquilo. A palavra que eu queria dizer, impunidade. Penso que a impunidade é um dos grandes problemas do nosso país. Por exemplo, a impunidade no trânsito, não só na política. Em países adiantados, não é que os motoristas sejam melhores ou mais respeitosos. É que um erro vai custar-lhe tão caro, não só no bolso, ou na perda da carteira, ou na prisão, que realmente o cuidado é multiplicado por 10. Então, a mesma coisa os políticos. Penso que na hora em que superássemos essa fase de impunidade, que houvesse um verdadeiro castigo para quem erra, o comportamento seria, se não por convicção, ao menos por medo da lei, seria mais adequado. Agora, essa impunidade vai gerando uma cultura da impunidade e um comportamento sem responsabilidade, um comportamento antiético. Deveríamos ter ótimas leis como temos, mas fazer com que estas leis sejam colocadas em prática e não sendo, tenham uma repercussão na vida do indivíduo que falhou. Dom Murilo, se me permite? Podemos dialogar? Eu acho Ótimo, que me ajude. essa pergunta é fundamental, e eu estava aqui escrevendo exatamente sobre esse tema, que é a questão da impunidade. Você tocou no ponto fundamental, e, na verdade, assim, a falta da punidade, o que leva à impunidade, é que faz com que a sociedade fique sempre em dúvida sobre o certo ou sobre o errado, né? Principalmente os jovens, onde você tem uma declaração do que é certo e ele vê as atitudes externas sendo reconhecidas como certas, por falta da punição. Os principais estudos decorrentes da ética na sociedade dizem exatamente isto, que a palavra-chave que concilia e estabiliza a verdade é a impunidade. Faltando a impunidade, os princípios éticos ficam desassociados do entendimento da própria sociedade. Portanto, quando eu brinquei aqui, que a gente via na Globo aquela vinheta, né? Cidadania, responsabilidade, a gente vê por aqui, a gente vê mais falta de ética e impunidade, a gente vê por aqui, o tempo todo. Então, temos tempo, mais uma pergunta. Tem uma pessoa que fez duas perguntas, uma ligada à outra. A primeira pergunta se todo mundo nasce com ética ou se adquire ao longo da vida. Essa resposta foi feita por Platão, e por Sócrates, desculpa, mais ou menos em 350 a.C. A ética não nasce conosco, não, tem que ser ensinada. Mas a segunda pergunta, no mundo dos negócios, onde há uma luta constante pela sobrevivência, nesta correria profissional, como estimular a ética? No mundo de negócios? Bem, a primeira eu lembraria realmente o papel da educação é fundamental. Nós sim nascemos com um mínimo assim,
saber que certas coisas são certas, outras são erradas. Há algo assim que é inerente a nós. Por exemplo, se descobre que mesmo em países de uma cultura bem mais primitiva, mais simples, também a pessoa se alegrava quando fazia o bem e sentia um mal-estar quando fazia algo, matava o outro, por exemplo. Mas a educação realmente vem complementar isto e aprofundar. Agora, quanto a segunda... Você perguntou se a ética é adquirida... Não, a segunda. A segunda, pois é, no mundo dos negócios, isso, a luta constante pela sobrevivência, nessa correria profissional. Mas eu vejo isso e penso que nisso o professor Lívio mostrou bem. Quer dizer, até no mundo do negócio, até em função de lucro, vão descobrir que é melhor ser ético, porque o antiético não vai ter espaço numa sociedade que se está conscientizando da importância de certos valores, de certos comportamentos. E uma pessoa, no comércio, também o comércio, como qualquer outra atividade humana, tem que estar subordinada à lei. Temos que superar aquela ideia de que tudo que é possível é permitido. O cientista acha que tudo que ele pode fazer é permitido. E aí nascem as maiores aberrações contra o próprio ser humano, e aí entramos em todos esses desafios da bioética. Também na economia, nem tudo que é permitido pela lei é permitido. Cabe-nos também, por outro lado, aprimorar as leis para dizer, olha, isso aqui está prejudicando uma parte significativa da população, temos que colocar como proibição. Muito obrigado. Uma outra pergunta, então. São muito semelhantes as questões. Como se pode ensinar ética para nossos filhos, quando o espelho está entre aspas, comunitário, é o pleno comportamentos antiéticos que parecem e muitas vezes são aprovados socialmente. Por exemplo, novelas que ensinam a trapacear e atrair e trair para obter vantagens, etc. Nós estamos agora lidando com um grupo de crianças que nasce vendo televisão e que essas ideias globais entram na cabeça deles. Mas eu respondo com o que eu fiz tempos atrás. Eu fui dar uma palestra para pais e durante a minha palestra eles tinham preparado um encontro com as crianças numa sala à parte para que os pais pudessem vir na palestra. Não, fique tranquilo, traga sua criança, vai ter gente que vai cuidar. E aí quem estava cuidando das crianças preparou lá um canto para depois apresentarem aos pais. Aí, quando as crianças entraram, elas ficaram de costas para mim, voltadas para os pais. E eu mostrei para eles, olha, eu vou mostrar qual é o resultado daquilo que vocês falam, e ensinam e fazem para os filhos. Aí eu voltei para as crianças e disse, vocês vão fazer tudo aquilo que eu falar. Coloque a mão na testa. Todas colocaram. Coloque agora a mão na orelha, todos colocaram. Agora coloquem a mão no pescoço. E eu coloquei aqui. Todas colocaram aqui. Eu disse para os pais, vejam, as crianças fazem o que vocês fazem, não o que vocês falam. Então eu penso que na família o fundamental, e o professor tocou nisso, é o comportamento ético dos pais. Senão nós vamos ter uma educação hipócrita. Então, meus amigos, agora nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Eu friso esse tempo, 15 minutos, que para nós é importante, para um pequeno café. Obrigado.